Nas páginas sombrias da história, encontramos o terrível fim de Anás e Caifás, os saduceus que conspiraram para a morte de Jesus. Hoje, convido você a embarcar em uma viagem ao passado, desvendando uma das teorias que mostram como foi a morte de ambos. Veremos também os segredos e intrigas que cercaram essas figuras tão influentes na época. As suas vidas e ações moldaram o capítulo crucial da história humana, e através deste relato, podemos refletir sobre lições valiosas. Fique até o final do vídeo para saber mais sobre esse relato que marcou a história do mundo. Seja bem-vindo a Relatos. Anás foi nomeado sumo sacerdote entre os anos 6 e 15 d.C. pelo governador romano Quirino, até que o procurador romano Valério Grates o destituiu do cargo e posteriormente o concedeu ao seu genro, Caifás. Depois disso, Anás testemunhou vários membros de sua família, tornando-se sumos sacerdotes. A Palestina tinha um chefe de governo que deixava pouca margem de manobra aos líderes locais. Isto levou a um relacionamento complexo entre os líderes religiosos judeus responsáveis pela manutenção da ordem no Templo de Jerusalém, enquanto as autoridades romanas procuravam manter o controle político. Naquela época, o Templo de Jerusalém era o coração espiritual e religioso da vida judaica. Todos os anos, milhares de peregrinos iam até lá para oferecer sacrifícios e cumprir os seus deveres religiosos. Isto deu-lhe um simbolismo poderoso e alto valor político para aqueles que controlavam o templo. Neste contexto de ocupação romana e de elevada tensão religiosa, Anás e Caifás emergiram como líderes religiosos influentes, ambos pertencentes ao poderoso grupo dos saduceus. Os saduceus e os fariseus tinham opiniões diferentes sobre as Escrituras. Por exemplo, os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos ou no mundo espiritual, enquanto os fariseus acreditavam na ressurreição e no mundo espiritual. Os saduceus tendiam a ser ricos e compravam as posições mais poderosas dos romanos. A maioria dos sumos sacerdotes eram saduceus e ocupavam a maior parte dos cargos no Sinédrio. É por isso que Anás e Caifás, sendo saduceus, conseguiram ocupar o cargo de sumos sacerdotes. Isto fez deles figuras centrais na vida religiosa judaica e deu-lhes poder e autoridade sobre os assuntos do templo. A relação entre os líderes religiosos judeus e romanos era complexa e muitas vezes tensa. A ocupação romana gerou um medo constante de revolta e perda de privilégios. Essa tensão fornece o pano de fundo para a compreensão das ações e decisões de Anás e Caifás, especialmente em relação à sua participação na prisão e julgamento de Jesus. Portanto, com este contexto histórico em mente, continuaremos a explorar quem foram Anás e Caifás. Anás foi nomeado sumo sacerdote em 6 d.C. durante o governo de Quirino, governador da Síria, e manteve a posição até aproximadamente 15 d.C. Durante seu tempo como sumo sacerdote, Anás estabeleceu o sistema de sucessão em sua família, garantindo continuidade e poder religioso. Seu controle sobre o sumo sacerdócio deu-lhe um poder considerável no Templo de Jerusalém. Ele era responsável por supervisionar rituais, administrar sacrifícios e fazer cumprir as leis religiosas. Esta posição não só fez dele um líder religioso, mas também uma figura política-chave, já que o templo era um centro de poder no controle da sociedade judaica. Anás também controlava o imposto do templo e o câmbio. No Lup 1945, vemos que Jesus os expulsou do templo, acusando-os de transformá-lo em um covil de ladrões, profanando o templo. O negócio dos vendedores de animais e dos agiotas no templo era o negócio mais lucrativo da cidade. O Talmud judaico afirma que a casa de Anás foi amaldiçoada. Ricos e sem escrúpulos, juntamente com os líderes corruptos do sacerdócio, cuja presença contaminou o santuário. Isto é atribuído às suas conspirações para perseguições planejadas. Por outro lado, Caifás era casado com a filha de Anás.
e ambas as famílias eram ricas e pertenciam à aristocracia. Caifás foi nomeado sumo sacerdote por volta de 18 d.C. por Valério Grates, e sua nomeação marcou um ponto crucial na narrativa bíblica. Como seu sogro Anás, Caifás assumiu um papel de liderança no Templo de Jerusalém e na comunidade judaica em geral. Seu relacionamento com Anás é interessante e significativo. Embora Anás já não ocupasse o cargo-posição de sumo sacerdote na época, sua influência ainda era palpável. Ao se casar com a filha de Anás, Caifás tornou-se parte de uma dinastia sacerdotal que mantinha considerável controle sobre os assuntos religiosos e assuntos políticos na Judéia. Uma das famosas frases de Caifás na narrativa bíblica ocorreu depois que Jesus ressuscitou Lázaro. A notícia de que Jesus havia ressuscitado Lázaro dentre os mortos chegou ao conselho, e no concílio, Caifás fez a famosa pergunta encontrada no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 49 e 50. Vocês não sabem nada, nem consideram que seja conveniente para nós que um homem morra pelo povo, e não para que toda a nação pereça? Esta declaração de Caifás referiu-se à crença de que a morte de Jesus evitaria uma revolta e protegeria os interesses do povo e liderança religiosa. A declaração de Caifás foi como uma profecia de que Jesus morreria por todo o mundo, nação, e não apenas para a nação, mas também para reunir em um só os filhos de Deus que foram dispersos. A história bíblica narra que, após a declaração de Caifás, todos no conselho concordaram em matar Jesus. Durante o ministério de Jesus, as tensões entre ele e os religiosos judeus, a liderança, representada principalmente por Anás e Caifás, aumentou gradativamente. Jesus ensinou com autoridade e poder, desafiando assim alguns dos ensinamentos e práticas estabelecidas pelos religiosos e lideranças do seu tempo, colocando-o em conflito direto com as autoridades religiosas. Foi neste contexto que Jesus foi preso e levado perante o sumo sacerdote para interrogatório. Primeiro, Jesus foi levado diante de Anás e depois diante de Caifás, que atuava como sumo sacerdote no momento. Esses interrogatórios marcaram um ponto crítico na narrativa bíblica. Durante os interrogatórios, Anás e Caifás procuraram provas contra Jesus para apoiar acusações de blasfêmia e sedição. No entanto, Jesus permaneceu em silêncio na maior parte do tempo. Esses interrogatórios levaram à decisão de enviar Jesus ao governador romano Pôncio Pilatos, que julgou e o condenou. É importante ressaltar que Anás e Caifás desempenharam um papel ativo na decisão de acusar Jesus e de pressionar para que ele fosse condenado à morte. Sua política e influência religiosa contribuíram grandemente para a subsequente crucificação de Jesus no Monte Gólgota. Após a ressurreição de Jesus Cristo, Caifás recusou-se a aceitar a evidência de que Jesus havia ressuscitado. Por esta razão, ele prendeu e tentou matar Pedro e João, e mais tarde participou da morte de Estevão. Caifás também autorizou Saulo a prender todos os cristãos que encontrasse em Damasco. Caifás desempenhou um papel significativo na perseguição aos seguidores de Jesus, considerando-os uma ameaça à autoridade religiosa e política da época. No entanto, por volta de 36 d.C., Caifás foi deposto por Vitélio, o governador romano da Síria. Ao mesmo tempo, Pilatos também foi deposto. Nesse período, nos relatam que Caifás foi miseravelmente assassinado e arrastado pelos romanos durante uma revolta judaica no ano 36 d.C. O túmulo da família de Caifás foi descoberto em 1990, enquanto uma estrada era construída em uma antiga caverna escondido nas encostas de Jerusalém. Por outro lado, Anás morreu batendo a cabeça nas paredes depois de perceber que havia contribuído para a morte do Messias. Como nota adicional, o neto de Anás, filho dos Ófalos, foi nomeado sumo sacerdote por um aperto em 60 e 50 d.C., sucedendo a Jesus de Gamala.
Ele foi o último sumo sacerdote antes da destruição do segundo templo dos romanos no ano 70 d.C., intimamente associado ao Templo de Jerusalém. Ao concluirmos esta exploração, somos lembrados do impacto duradouro que as decisões e ações desses dois homens tiveram na história. Seus papéis na narrativa da crucificação de Jesus são um testemunho das complexidades da vida e das escolhas que moldam os destinos. Nossa esperança é que esta história sirva como um lembrete da importância de nossas próprias ações e decisões e como elas podem ressoar ao longo do tempo. Deixe-me saber sua opinião nos comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais vídeos interessantes, explorações em textos antigos e mistérios. Até a próxima, fique curioso e continue explorando, e nos vemos no próximo Relatos. Tchau!